Nós vamos ler o versículo de número 38. Primeira Reis, capítulo de número 18, versículo 24. Depois nós vamos para o versículo de número 38. Todos encontraram? Amém? Amém. A palavra do Senhor está escrita assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. O versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava em volta do altar na vala. Em outras versões, no rei. Amada igreja, os tempos contemporâneos, eles estão cada vez mais evoluídos. A tecnologia chegou, a informação chegou, as profissões também chegaram. Muitas profissões que não existiam até 2020 agora existem. Outras profissões praticamente estão extintas e outras profissões se refizeram, porque na pandemia o mundo todo se refez. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, passa tempo e tempos e ela permanece a mesma. Ela não se reinventa, ela não passa por modificações, mas ela renova a cada dia e a cada manhã. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos vendavais, mesmo em meio à pandemia, a palavra de Deus não teve que se reinventar. Glória a Deus. Amém. Então, o contexto contido na Bíblia Sagrada é um contexto sobrenatural, divino e histórico. Então, voltando, fazendo um retrospecto, a palavra de Deus vai nos informar que houve um contexto onde um profeta, ele tem um grande confronto ou embate com o rei de Israel. O profeta foi Elias e o rei foi Acabe. Só que o tema da nossa festa fala de restaurar primeiro e encher depois. Observe que a restauração, ela veio sábado pela manhã para as crianças. E a minha pergunta é: quantas crianças estão cheias? A restauração veio ontem à noite, também na pregação. E a minha pergunta é: quantos altares restaurados estão cheios? E hoje pela manhã foi uma manhã de pregação e muitos testemunhos de milagres que o meu Deus, o seu Deus, Ele ainda faz. Glória a Deus. E eu acredito que muitos altares, pela fé, foram restaurados. Glória a Deus. Mas eu pergunto a você: quantos
ainda estão cheios? Ou quantos estão cheios? Os demais pregadores que me antecederam ficaram na parte da restauração. E eu, orando a Deus, o Senhor disse: você vai ficar na parte do encher. E aí a minha pergunta desta noite é: as crianças, quando ouviram a tia Estefânia ensinando aqui no sábado pela manhã, o que vocês aprenderam que irão levar para o resto de suas vidas? A minha pergunta é para os que estavam aqui ontem à noite. Ontem à noite, até a metade desta igreja estava lotada. Lá fora estava lotado. Os portões estavam abertos de tanta gente. E eu pergunto para a igreja local e aos visitantes que estão aqui hoje, que estavam ontem, qual é o nível que o seu reservatório, o seu vaso está cheio? Porque quando o profeta, no versículo de número 24, lança a palavra: invocai o nome do vosso Deus, primeiramente ele faz o desafio a invocar o nome do Deus dos profetas de Baal e Azera, e ele também iria invocar o nome do Deus dele. Só que ele disse o seguinte: há de ser que o Deus que responder com fogo, que está dentro do contexto da minha pergunta, qual o nível que o seu reservatório espiritual, o seu vaso espiritual está cheio? Porque quando o desafio veio, o povo falou o seguinte: é boa esta palavra. E aqui eu fiquei meditando, vendo os pregadores, que essa questão do povo, ela é boa por um lado, mas por outro é perigosa, é perigoso. Por quê? Porque o povo, ele pode ovacionar. O povo, irmão Clenildo, ele pode pressionar. O povo, igreja do Senhor, ele pode exigir algo que você e eu não tenha. As pessoas lá fora podem querer que o crente, a igreja, exponha para fora aquilo que ela não tem, ou pelo menos aquilo que ela deveria ter. Mas, por outro lado, muita gente é boa para ver a ação de Deus, os milagres de Deus acontecerem no meio do povo de Deus. Muita gente é boa para ver o contexto de antes do homem e da mulher que estava sem Deus, para depois este mesmo povo, esta mesma multidão, verem a diferença que Deus fez na vida do homem e da mulher quando tem um encontro real com Jesus. Muita gente, às vezes é perigoso, porque eles querem mudar um padrão que já existe, mesmo antes da fundação do mundo, porque Deus instituiu padrões ao mundo, e os padrões de Deus, eles são eternos e divinos, e a passagem da Bíblia vai chamar esse padrão de caminhos. Os caminhos de Deus são eternos. E quando vamos para o Novo Testamento, Jesus também vai falar a respeito de um caminho, e ele mesmo assume categoricamente dizendo: eu sou o caminho. Não é um caminho, ele diz: eu sou o caminho. E este caminho que eu sou, ele é verdade e ele é vida. Aleluia. Eu sou o caminho da verdade e da vida.
E ele vai falar que este caminho deve ser percorrido até o final, porque se não for percorrido até o final, ninguém verá o Pai, ninguém verá o Senhor. Então a minha pergunta para você: qual nível que você está cheio? E vou até ser mais audacioso: qual substância você está cheio? Pastor, é mesmo? É. O seu coração está cheio de revolta, amargura, medo, engano, raiva, mentira? Ou o seu coração está cheio de alegria, de paz, de verdade? Porque o povo, quando viu aqui o contexto, para cada grupo dos profetas de Baal e Azera invocar o nome de Deus, aquele que respondesse com fogo, esse seria Deus em Israel. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa: estudando e pesquisando, Baal era o deus da água, e muitos desafios aconteciam em Israel em relação ao Deus que respondesse com fogo. E segundo os historiadores, existiam altares feitos em algumas regiões, onde eles iam se confrontar os falsos profetas, os falsos sacerdotes, os falsos adivinhadores, e eles faziam buracos embaixo do altar com funis, e eles enchiam de substância química inflamável para o fogo ficar baixo, não elevar a chama, mas na hora que eles estavam degladiando, estavam sendo desafiados, eles começavam a abanar, e aquela pequena chama começava a subir, a subir, a subir, e tocava fogo na lenha que estava sequinha. Depois de tocar fogo nos primeiros gravetos, iam para o segundo, terceiro, e aí a chama ia se alastrando, e acontecia o quê? O falso milagre do Deus falso. Elias, quando faz o desafio, ele faz dentro do contexto dos desafios relacionados ao fogo. Só que ele não disse: olha, nós vamos para o local do desafio. Ele diz: nós vamos para outro lugar. Nós vamos lá para o Monte Carmelo, porque lá no Monte Carmelo não vai ter armadilha nenhuma, lá ninguém vai abanar e vai subir fogo nenhum. E quando eles chegaram, o povo disse: boa é esta palavra, que eles preparam todo o cenário. Elias estava convicto que nada ia acontecer, porque não tinha aqueles falsos buracos, com aqueles funis e com aquela substância inflamável. Por isso que eles não me diz: gritai, falai mais alto, porque possa ser que o vosso Deus, ele não é Deus, ele esteja dormindo. E depois eles começaram a se cortar, porque este era um outro costume também, de clamar, invocar o Deus que eles estavam pensando ser o Deus verdadeiro. Depois do meio-dia, Elias agora vai para o altar, e o altar estava em ruínas. Vocês já ouviram isso ontem, já ouviram isso hoje, mas ele faz todo o preparativo, e aqui eu não vou me deter nos elementos, não vou me deter na restauração, não vou me deter no altar que estava quebrado, mas eu quero me deter é que para restaurar o
Senhor, que estava quebrado, não pode chegar de qualquer jeito. Tem que ter a liturgia certa, tem que ter o padrão certo. Pastor, o que é isso? Tem que ter a hora de começar o culto, terminar o culto, de cantar, o jeito que cantar. Não é isso. Você, eu, como servos do Senhor, temos que entender que o nosso Deus, que está acima de tudo e todos, Ele é o Criador dos céus e da terra. Imagine você chegar diante de uma autoridade de qualquer jeito. Tem gente que não consegue nem elevar os olhos para olhar na cara de um policial, porque tem respeito e outros têm medo. Mas tem gente que chega para ficar diante do altar de Deus de qualquer jeito, como se estivesse na casa da mãe de Ana. E não é desse jeito, porque a presença do Senhor, ela está aqui, e esta mesma presença, ela se estende até aí. E essa presença que está aí no meio de vós, ela nos acompanha aos nossos lares, permanece nos nossos lares, vai com nós para o trabalho, faculdade, para o médico, para onde a gente andar. Então essa presença, ela é gloriosa, e o dono desta presença gloriosa, ele é muito glorioso, e o dono desta presença muito glorioso, ele é extremamente poderoso, e o dono desta presença muito gloriosa, muito poderoso, ele é o dono de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para chegar ao altar do Senhor não é de qualquer jeito, porque o Deus que vai te responder não é aquele falso Deus, mas é um Deus verdadeiro, que tem olho e vê, tem ouvido e escuta, tem boca e fala. É um Deus que se move, é um Deus que sabe do teu passado, do teu presente e do teu futuro. Aleluia! Glória a Deus. Ninguém aqui sabe o futuro de ninguém, mas o Deus que nós servimos, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Irmã Francisca Almeida, imagine se o Senhor tivesse falado para a senhora: olha, em 2023, este negão bonito aqui, eu chamo o apelido, é meu amigo, ele vai ser pastor, vai estar sentado todo arrumado, lá na congregação do Planalto do Uruguai, e o amigo dele, o Dedé, vai estar pregando. Imagine se o Senhor tivesse falado isso para a senhora estaria maravilhada, a senhora está feliz vendo hoje. Imagine se todos nós soubéssemos o dia do amanhã, as coisas boas, a gente, quem é que não fica alegre? Mas só que tem as provações, tem as perseguições, tem as tribulações, tem os momentos difíceis, porque agora está aqui bonito, é bom, mas você sabe o que passou para chegar até aqui. Eu sei o que eu passei para estar aqui. Não foi, a gente não foi colocado, empurrado pelos outros, mas Deus que nos chamou. Aleluia. Como quis, do jeito que Ele quis, glória a hora a Deus. que Ele quis, e os critérios dele, Israel, ao olho do homem nós não tínhamos nenhum, apenas um, nós éramos crentes. Aleluia. Mas os critérios de Deus são outros. Ele diz: este aqui é um vaso muito especial para mim, aquele outro também é um vaso escolhido para mim. Ele vai pregar a minha palavra, e eu quero dizer algo para a igreja nesta noite. O seu altar, ele pode estar quebrado, mas o altar do crente, ele é reparado por Deus. Agora, o altar do mundo não presta aqui, porque os usos e costumes do mundo, eles são diferentes da Bíblia. A madeira do altar do mundo, ela não presta aqui. O sacrifício do altar do mundo não presta aqui, nem serve. Mas o contexto, os materiais do altar espiritual de Deus, todos eles são reparados. Ei, se está faltando água no teu altar, vem o Deus Espírito Santo com oceano maravilhoso, e ele começa a encher, a encher, a encher. Se está faltando lenha, lá se vem o carpinteiro Jesus Cristo Nazareno. E se tiver faltando fogo, o Deus de fogo, o Deus de fogo, toca fogo no altar restaurado para te encher até transformar. Glória a Deus.
Aleluia. Seja o nome do Aleluia. Senhor. Glória a Deus, aleluia. O crente deve estar preparado para a boa palavra. Aleluia. Muitas vezes o mundo vai dizer: olha, é bom que ele passe por isso, olha, é bom que ela passe por isso, olha, é bom que eles passem por isso. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: a gente passando individual ou coletivamente, o nosso Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia. Ele não nos abandonou e nem abandonará. Aleluia. Ele é o dono de tudo e de Glória a todos. Deus. Quando eu fico reiterando que Ele é o dono de tudo e de todos, é porque o Salmo de número 24 e o verso 1 diz que do Senhor é a terra, todos os habitantes que estão nela, e essa plenitude de terra e habitante também pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele manda e desmanda, Ele faz e desfaz, Ele dá ordem, Ele dá desordem, Ele constrói, Ele reconstrói, Ele destrói, Ele abate, Ele humilha, Ele levanta, Ele coloca no chão, Ele traz à existência aquilo que não existia, Ele torna visível aquilo que era invisível, porque Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas, e nenhuma dessas coisas estão fora do controle dele, porque é soberano, Ele é eterno, Ele é imponente, Ele é transcendente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é eterno. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E há de ser que aquele que responder com fogo. Aleluia. E depois de ter os preparativos que ele restaura ao altar do Senhor, eu fiquei observando, nem o pregador falou. Estava chovendo naquele tempo? Sim ou não? Estava não. Estava tudo seco. Há mais de 3 anos não havia nem um sereno. E quando Elias fala do fogo, eu acho que os profetas disseram: olha, o negócio vai ser bom, porque do jeito que está tudo seco, as lenhas, os gravetos vão pegar fogo sozinho, que nem Teresina. Diz que aqui tem mato que pega fogo sozinho. Rapaz, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que confia no Deus que serve e conhece o Deus da vida dele, da vida dela, ele não tem medo de desafios. Glória a Deus, ele ainda aleluia. faz um adicional. Aleluia. Oh, glória a É como o Deus. pregador de hoje de manhã falou, quer dizer que a médica disse: Deus, é Deus. Depois, na hora que foi ver o resultado, aí o Senhor colocou um adicional, né? Foi o meu Deus. Aleluia. O crente tem que ter o adicional. Ele pegou e colocou água. A escassez estava grande, mas por conta do desafio para ver quem era o verdadeiro Deus, trouxeram água. Tá bom, tá faltando água. Mais água. Tá bom, já chega, senão os animais vão ficar sem beber. Mais água. Aleluia. Glória a Deus. Encharca tudo. Faz uma vala aí funda aí de 2 sementes, a medida de 2 sementes. Faz em volta. E enche, 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 e enche. Quando o Senhor colocou o tema da minha vida para esta igreja, eu fiquei perguntando ao Senhor: como é que pode água e fogo? Encha, derrame água, derrame água, derrame água.
sabe a tua vida está encharcada de problema. Quem sabe você não tem mais nem lágrima de tanto chorar. Quem sabe você está encharcado, cheio de coisa que você diz: eu agora vou parar, eu agora vou desistir. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você está no lugar certo, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. E esta oração não vai ser no nome de A ou de B, mas vai ser no nome do Deus de Abraão. Glória a Deus, do Deus de Isaac, aleluia. e do Deus de Israel. E o fogo do Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, porque os altares já estão restaurados, aleluia. Os altares já estão prontos, os sacrifícios já foram colocados, já está imolado o cordeiro, já está no ponto o novilho, a água já está em volta, o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida. Eu quero dizer algo para esta igreja: debaixo do sangue de Jesus, a porção que você vai receber na sua vida hoje, você vai ficar cheio e você vai causar impacto natural por onde você passar. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque, pastor Misael, eu sou do seu tempo, eu sou do tempo que a gente ora ao Senhor e o Senhor diz. Então o Senhor disse para mim: eu encherei o meu povo nesta noite com a substância do meu Espírito, e eles vão causar impactos sobrenatural. Pastor, o que é isso? Você vai ter ousadia, você vai ter coragem, a tua fé vai ser renovada, você vai orar pelo enfermo e ele vai ficar curado, você vai repreender o demônio e eles vão partir retirada, porque o Deus a quem eu sirvo, ele nunca nos deixou envergonhados. Glória a Deus. A palavra é dele, a ordem é dele, o poder é dele, a glória é dele, a vontade também é dele. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, essa substância que eu estou falando que o Senhor vai dar à igreja dele nesta noite, esta unção gloriosa que ele vai derramar sobre vós, eu comparo, pastor Misael, como a década de 90. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse assim: estamos vendo muito a questão do... Eu lembro desse tempo, eu via isso, e de fato acontece. Mas também o Deus a quem nós servimos, Ele faz na hora certa, no tempo certo, as coisas de antigamente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Ele ainda restaura casamento. Aleluia. Ele ainda salva. Glória a Deus. Ele ainda cura. Aleluia. Ele ainda liberta. Oh, glória. Ele ainda transforma o pecador em uma nova criatura, em um novo ser. Ele ainda manda fogo no céu. Ele ainda batiza no Espírito Santo. Ele ainda dá dons espirituais. Ele ainda liberta. Glória a Deus. Ele ainda fala. Aleluia. Porque a palavra dele permanece para Aleluia, sempre. Jesus. A vontade dele permanece para Aleluia. sempre. O poder dele permanece para sempre. Oh, glória. As ações de Deus ninguém pode mudar. Aleluia. O poder de Deus, ele é infalível. A palavra de Deus, ela é infalível. Glória a Deus. As ações de Deus, elas são infalíveis. Então, nesta noite, igreja do Senhor, Aleluia. prepara-te. Prepara-te. Glória a Deus. Prepara-te para os confrontos. Você vai receber, não é para dizer: olha, eu recebi e sou melhor do que a, melhor do
do que B. Você vai receber porque vai ter os confrontos. E os confrontos da igreja não vão ser confrontos pequenininhos. Quem é que o filósofo tal? Isso não antropologia. Não. Os embates da igreja, eles acontecerão na esfera espiritual. Verdade.